Boa noite. Seja bem-vindo a mais um grande evento de banco de dados, a Semana do SQL Server, uma iniciativa do grupo VirtualPass BR. O VirtualPass BR é um grupo filiado ao PAS, Associação de Profissionais de SQL Server. O grupo tem o objetivo de agregar conteúdo relacionado ao SQL Server de diversos autores em um único local. O grupo tem mais de 2 meses de vida e já contabiliza uma média mensal de 2.700 visitas, 380 artigos e mais de 20 vídeos. Todos os webcasts são disponibilizados para download na página do VirtualPass BR. O grupo foi feito pela comunidade para a comunidade. Se você tem um blog ou quer divulgar seu vídeo ou conteúdo, entre em contato conosco para que seu conteúdo seja disponibilizado no site. A Semana do SQL Server é o primeiro evento virtual realizado pelo VirtualPass BR. O SQL Saturday é um evento também organizado pela PAS, e como o nome já diz, é um sábado inteiro dedicado a palestras sobre SQL Server. Esse evento ocorre há pouco mais de 4 anos em diversos países, mas será a primeira vez que ocorre na América Latina. O Call for Speakers está aberto. Caso você queira palestrar, entre no site que está aparecendo na tela e envie o abstract da sua palestra. Já contamos com grandes nomes nacionais e internacionais para esse evento. Serão em torno de 18 palestras, divididas em 3 tracks simultâneas de desenvolvimento, infraestrutura e business intelligence. O evento será no dia 26 de novembro nos auditórios da Microsoft Brasil, localizado em São Paulo, capital. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Faça sua inscrição e garanta o seu lugar. É uma grande oportunidade, não só de aprender mais sobre SQL Server, mas de fazer networking com profissionais de peso nesse produto. Meu nome é Gustavo Maia Guiar, eu sou administrador de empresas e atuante em banco de dados desde 2002. Também sou moderador dos fóruns de SQL Server da Microsoft, MSDN e TechNet, e possuo um blog dedicado a banco de dados, em especial SQL Server, que pode ser acessado pelo link que aparece na tela. Hoje falaremos sobre boas práticas de Transact SQL, em especial como evitar erros comuns na elaboração de código TSQL. Eu começo esse webcast citando uma frase de um poderoso investidor, Warren Buffett. Ele tem uma frase que diz o seguinte: é mais fácil evitar problemas do que se livrar deles. Eu acredito que essa frase não tenha uma aplicação só a investimentos, mas com certeza no mundo da tecnologia e no Transact SQL ela tem muita força. Muitas vezes é mais fácil evitar um problema do que se livrar dele depois que ele já está instalado. O que veremos nesse webcast? O processo de elaboração do código TSQL, alguns erros comuns na elaboração desse código, algumas melhores práticas e recomendações, referências para estudo posterior, abriremos para uma sessão de dúvidas e as próximas sessões do evento da semana de SQL Server. O processo de elaboração do código TSQL normalmente estimula resultados rápidos, já que o TSQL é uma linguagem de muito fácil aprendizado. E uma vez que é relativamente fácil apresentar resultados, há uma grande pressão por produtividade em cima desse código. Temos ainda algumas metodologias como Agile e Refactoring que pregam uma velocidade na entrega de uma solução, de um código, de uma aplicação, enfim. Não que essas metodologias preguem que o código tem que ser entregue rápido de qualquer jeito. Muito pelo contrário, elas até pregam velocidade, mas não quer dizer que as coisas têm que ser feitas sem qualidade. Temos também hoje vários geradores de código, então o próprio Management Studio, muitas vezes ele gera muito código para a gente. Temos ferramentas case e temos também frameworks de mapeamento objeto relacional. Então, com tantas ferramentas e nesse contexto, a gente acaba tendo que produzir código Transact SQL com muita velocidade. Muitas vezes a gente adota a eficácia no primeiro resultado correto. Então, enfim, codificamos uma procedure, uma function, a gente fez um único teste e o fato dela retornar o resultado que a gente estava esperando, muitas vezes já faz com que a gente considere que aquele código está perfeito.
Então, isso às vezes é uma falta de visão de cenários futuros, ou seja, temos o código que funcionou para uma situação específica, mas quando a gente vai reutilizá-lo, tem situações muitas vezes diferentes daquela situação específica que a gente testou e funcionou. E nesse caso, podemos ter um código com pouca resiliência a fatores externos. O que é isso? No momento que a gente desenvolveu o código, a gente estava contando com uma determinada configuração de data, a gente contava que não viriam registros nulos, que iria aparecer um único registro. E todas essas condições, todas essas premissas, permitiram que nosso teste fosse bem sucedido. Mas muitas vezes elas só são verdade no primeiro cenário que a gente testou. Às vezes no cenário futuro, essas premissas não serão verdade e aí o nosso código pode se comportar de uma forma inesperada. Então essa falta de visão para reaproveitamento do código acaba matando a reusabilidade. Ou seja, eu não posso reutilizar o código porque ele não é confiável, porque ele só funcionava para aquela situação específica, enfim. E na melhor das hipóteses, quando eu pego um código que ele foi testado uma única vez em uma situação muito específica, e aí eu pego esse código e começo a reaproveitá-lo em outros cenários, se tudo der certo, o código vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque quando eu testei, eu esperava um registro, eu esperava uma configuração de data, eu esperava que ele fosse nulo. Só que eu não protegi o meu código para situações onde essas condições não sejam verdade. Então, se tudo der certo, vai dar um erro. Agora, se tudo der errado, o código não vai dar nenhum erro. É até paradoxo isso. Mas se eu não coloquei nenhum tratamento, nenhuma exceção para que aquelas condições que eu achava que seriam sempre verdade não são, pode ser que o código não dê nenhum erro. Mas pior que isso, ele pode começar a funcionar de uma forma inesperada e silenciosa. Então meu código ele estava esperando que não houvesse coluna nula. Aí apareceu uma coluna nula. Se tudo der certo, ele vai dar um erro, porque eu não esperava aquela coluna. Agora, se tudo der errado, ele não vai falar nada e podemos ter aí um ou outro cálculo errado, um outro erro lá na frente que depois a gente vem a descobrir que era por causa dessa nulabilidade, enfim. Então nós precisamos construir um código que nos proteja contra esse tipo de situação se a gente visar a reusabilidade. Para explicar alguns problemas comuns aí relacionados ao Transact SQL, eu vou estar utilizando esse modelo de dados. Não é um modelo de dados complexo, mas ele demanda um pouquinho de explicação. Então vamos começar aqui pelo canto inferior esquerdo com a tabela de categorias. Aqui nós temos a tabela de categorias que se liga à tabela de produtos, ou seja, nesse modelo uma categoria pode ter diversos produtos, mas o produto ele pertence só a uma única categoria. Esses produtos eles têm algumas movimentações, e aqui é um mini controle de estoque, ou seja, então esse produto ele pode ter uma entrada no estoque, ele pode ter uma saída. A gente tem aqui o tipo de movimentação e a quantidade de itens movimentados. Temos também uma tabela de alterações do produto, ou seja, as alterações elas não são realizadas diretamente na tabela de produtos. A gente tem uma tabela na qual são catalogadas todas as alterações de um determinado produto ou grupo de produtos e em uma determinada frequência esses produtos são atualizados com base nessas alterações. Então essa primeira metade esquerda do meu diagrama de dados, ela trata de produtos. Temos também o lado direito, que a gente trata aí numa situação mais bancária, uma situação mais financeira. Nós temos aí a tabelinha de clientes, né, com um pequeno cadastro de clientes, basicamente o nome e a situação, dizendo se ele está ativo ou não. Temos também uma tabela de contas, né, quais são as contas que aquele cliente possui. Essas contas, elas também se relacionam com uma tabela de saldos. É uma tabela sumarizada que mostra o saldo da conta em um determinado dia. E temos também a tabela de movimentações financeiras, que são todas as movimentações, quer seja de débito, quer seja de crédito,
que aconteceram em relação àquela conta específica. Então, basicamente, aí um modelo simples. Eu não quero dizer com isso que o modelo está 100% certo ou não. Alguns vão falar que chave composta, que era para ser chave simples, enfim. Eu criei esse modelo com o objetivo não de criar um controle de estoque ou um cadastro de clientes num grande banco, mas meramente para ilustrar aí alguns bugs comuns que podem acontecer.